Em relação a essa carga de treinamento, né, essa carga total levantada, ou volume load, como a gente conhece também, Sim. existe uma relação direta entre esse aumento, esse incremento e também o incremento de massa muscular? Não necessariamente. Não necessariamente aumentar, gerar um aumento no volume load, né, nas cargas totais levantadas, significa que haverá mais hipertrofia do que um determinado grupo que obteve uma carga total levantada menor, né? Não necessariamente. Há inúmeros fatores que podem influenciar aí, né? Muitas vezes você faz um número grande de repetições, por exemplo, 20 a 25 repetições realizadas dentro de uma série, comparado a um outro sujeito que faz entre 8 a 12 repetições. Só que muitas vezes, para você fazer esses 20 a 25 repetições, você coloca até uma intensidade menor para você fazer esse volume maior de repetições. Mas no final, se você observar, você fez um volume load, uma carga total levantada maior do que essa pessoa que fez um número menor de repetições, né? Então você olharia e falaria assim, olha lá, o sujeito levantou mais carga total levantada, então ele teria mais hipertrofia. Mas às vezes o sujeito que fez entre 8 a 10 repetições pode ter feito com uma intensidade maior, muito próximo da falha, né? E pode ter um volume load menor do que esse outro sujeito, mas apresentar resultados mais positivos com relação à hipertrofia. Então, não necessariamente elevar o volume load resulta em maior hipertrofia. Pode acontecer, se for equalizado esse volume load, então, independente da forma como se trabalha com mais ou menos repetições, pode acontecer uma similaridade na resposta hipertrófica, mas não necessariamente. Muito bom. Quer dizer, com toda essa conversa, esse bate-papo aqui com o professor Moisés, a gente chega aí basicamente à conclusão de que a gente precisa pensar bastante antes de prescrever. Claro, né? claro. Independente do objetivo, a gente tem que saber primeiro quem é o nosso aluno, né? E entender muito sobre a fisiologia que está por trás disso e sobre as formas de aplicação, né? Não se apegar simplesmente a um protocolo em si, mas entender o que isso pode e como pode atingir as pessoas que a gente está atendendo. Né? Inclusive, recentemente a gente publicou alguns trabalhos aí, né, que nós comparamos diferentes frequências semanais de treinamento de força e a resposta do ganho de força e na hipertrofia para diferentes grupos musculares. E cai muito nessa pergunta que você fez. Porque num estudo recente nosso, que foi publicado agora em 2019, nós comparamos realizar pelo menos um exercício de cada grupo muscular todos os dias, em detrimento a uma montagem que isolava grupos musculares, sendo esses grupos treinados uma vez por semana. Mas no total, os dois programas de treinamento estavam equalizados porque realizavam as mesmas quantidades de estímulos para os grupos musculares, com a mesma quantidade de séries e de repetições. E olha que interessante. Quando você coloca um exercício de cada grupo muscular todo dia, a carga total levantada é maior ao longo do tempo. Né? E no total das 8 semanas que durou esse estudo, a carga total levantada foi maior do que quando você concentra, por exemplo, 5 exercícios para o mesmo grupo muscular em um dia só. Diferente de quando você pega e bota um de segunda a sexta, que tem 5 dias. Por que que isso acontece? Olha que interessante dentro do que você me perguntou. Se você concentra 5 exercícios, e esses 5 exercícios, cada exercício tem 3 séries, de 8 a 10 repetições. Quando esse sujeito chega no terceiro, quarto exercício, e ele está indo até a falha, esse cara está muito fadigado. Né? Então ele começa ao longo do tempo ter diminuição da carga total levantada, porque ele está sempre fadigado. Diferente de quando você coloca um exercício de cada grupo muscular todo dia. Quando ele vai treinar cada grupo muscular, ele está sempre íntegro, porque ele faz um de cada. O último exercício não fica defasado. Não fica, o sujeito não está extremamente fadigado naquele grupo muscular. Ele está sempre íntegro para treinar aquele grupo. Então, ao longo do tempo, a carga total levantada é maior do que quando você concentra tudo num dia só. Isso é muito claro no nosso trabalho.
Aí você me pergunta, pelo fato de ser maior, hipertrofiou mais? Alguns músculos, né? Houve lá 2 grupos musculares que apresentaram maior incremento na espessura muscular. No entanto, houve grupo muscular que teve a mesma resposta hipertrófica. Não houve diferença entre os grupos. Então você fala, olha, não necessariamente uma maior carga total levantada rigorosamente gera maior hipertrofia em todos os grupos musculares. Não. É possível que alguns grupos respondam mais, né? E outros não necessariamente essa relação aconteça. Né? Muito legal. Mais uma vez a gente tem um exemplo de 2 formas diferentes de aplicar, né? Não de condenar uma muito ruim, não presta para nada, outra maravilhosa, é a salvação de tudo. Uma outra possibilidade de você também entender, é isso que você me perguntou, recentemente, né, a gente também mostra esse trabalho aí no nosso curso, nós comparamos 3 volumes de séries por semana sendo realizados aí por sujeitos bem treinados. Então, um grupo estava realizando 16 séries por semana por grupo muscular, o outro grupo realizando 24 séries por semana por grupo muscular e um outro grupo realizando 32 séries por grupo muscular. Isso ao longo de 8 semanas, né? Então, comparando volume menor, um volume moderado, um volume maior de séries por grupo muscular por semana. E obviamente que se você faz 32 séries por semana, a sua carga total levantada é maior do que quem fez 24 séries e do que quem fez 16. E quem fez 24 também tem uma carga total levantada maior do que quem fez 16. Aí você me pergunta, quem fez então um volume total, uma carga total levantada maior, um volume load maior, porque fez um maior número de séries, teve maior hipertrofia do que os outros? Mesma resposta. Para alguns músculos, parece que isso aconteceu, mas houve grupos musculares que não houve diferença com fazer um volume de 32 com fazer um volume de 24, por exemplo. Né? Então, não necessariamente porque gerou um maior volume load, gerou mais hipertrofia. Isso é muito importante, né? Porque também, inclusive nós também discutimos isso, né? Que existe o conceito de séries desperdiçadas, né? É possível que, se você submete o indivíduo a uma quantidade de exercícios grande para um único grupo muscular, né? Então, segunda-feira vou treinar o peitoral. E aí eu estabeleço lá, por exemplo, 5 exercícios, cada exercício tem 3 séries, por exemplo, quer dizer, naquele dia eu vou fazer 15 séries para o peitoral. Né? Um volume grande para um dia. Né? Então é possível que dentro dessa sessão exista o sujeito que tem um determinado limite anabólico de volume de séries. Então talvez o limite daquele indivíduo seja a realização de, sei lá, até 9 séries. E aí ele tem 6 séries que ele pode estar jogando fora, porque ele não está sendo aproveitado no contexto de hipertrofia muscular ao longo do tempo. Tá? Comparado a uma pessoa que vai fazer o mesmo volume, as mesmas 15, mas diluída ao longo da semana. A chance dela aproveitar mais, porque se ela faz um exercício e esse exercício tem 3 séries, em 5 dias, 5 vezes 3 vai ser as mesmas 15 séries, mas por dia ela está fazendo só 3, ela não está fazendo 15. Então a possibilidade dela aproveitar mais essas 3 é muito maior. Né? E a somatização da semana acontecer de forma melhor do que ter desperdício de séries. Olha que interessante. Então não necessariamente um volume gigante, tudo condensado num dia só, fazendo com que haja uma maior carga total levantada, no todo gere mais hipertrofia.